Meus amados irmãos, nesta oportunidade eu quero convidá-lo para a meditação na Santa Palavra de Deus. Desta feita, estaremos meditando na lição de número 4 da nossa escola bíblica, vinda pela CPAD, trazendo um tema maravilhoso, o drama de Jó. Jó, capítulo 1, versículo 21, é o nosso texto áureo e eu quero ler para a nossa meditação. E disse Jó: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Amados, Jó é nosso contemporâneo. Sua história se confunde com a nossa. Pode observar direitinho. À semelhança dele, vemos muito dos nossos dilemas estampados não apenas em suas reflexões, mas, sobretudo, no seu sofrimento. Jó parece muito com cada um de nós. Afinal, quantos de nós, quantas pessoas não se encontram cambaleando, feridos, por terem sido alvejados por uma flecha envenenada, da dor lacinante, do sofrimento. Jó está aqui abatido sem razão alguma. Jó está aqui vivenciando um verdadeiro drama, sendo um homem justo, íntegro, temente a Deus. E na oportunidade ele traz à baila essa temática tão remota e ao mesmo tempo tão presente no cotidiano de todos nós. A problemática do sofrimento e do mal que aflige o gênero humano. Então, na oportunidade, vamos estar refletindo sobre o drama de Jó, que eu creio é o drama de muitos que me ouvem nesta oportunidade. Claro que numa dimensão diferente, mas em alguma das áreas atingidos também como o próprio Jó. A lição traz o primeiro tópico falando sobre a tragédia de natureza econômica. Quem não sofre na área econômica? Jó era o maior de todos no Oriente. Jó capítulo 1, versículo 3, diz que era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Naquela época, naqueles idos, na era patriarcal, a riqueza de um homem era medida pela sua fazenda, pela quantidade de bois que tinha, quantidade de animais que possuía, de servos. E Jó era um homem abastado. Então, Jó era um homem de sucesso na esfera comercial, na esfera econômica. Sua integridade, sua sinceridade, sua retidão, sua riqueza, sua prosperidade, sua admiração de todos. A sua família era um exemplo. Jó era um homem, podemos dizer, rico, abençoado por Deus. Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Olha, possuir 7.000 ovelhas naquela época era um fazendeiro riquíssimo. A ovelha dá lã, a ovelha dá carne, a ovelha, tudo na ovelha é aproveitável. Os camelos eram como se fosse transporte. Ter 3.000 camelos era ter hoje 3.000 caminhões, 3.000 carretas, 500 juntas de boi, era ter hoje 500 tratores para arar a terra. Os bois serviam para arar a terra, os bois serviam para alimentação. 500 jumentas. Era transporte, era ter hoje 500 Gol, 500 Chevette. Jó tinha carros grandes e carros pequenos hoje. E disse que tinha muitos servos ao seu serviço.
Então Jó era um homem de sucesso na esfera comercial, na esfera econômica. Podemos supor que o comércio e a atividade do campo eram as suas principais atividades. Era um homem voltado para a agricultura, já que possuía tantas juntas de boi, geralmente usados para arar a terra. A produção de leite e de lã deveria ser imensa com tantas ovelhas. Seus animais de carga e número elevado de funcionários indicava muito serviço executado em sua imensa fazenda. Então Jó era um homem próspero, tinha sucesso na área econômica, na esfera do campo. Com certeza Jó não era um nômade como tantos outros da sua época. Abraão era nômade, Isaac era nômade, Jacó era nômade. Por causa do elevado número de juntas de boi, podemos deduzir que havia uma grande plantação. Jó era um grande fazendeiro. O elevado número de jumentas demonstra que havia muitas cargas a serem transportadas, muito leite a ser vendido, por certo, grandes colheitas. O elevado número de camelos indicava grande número de longas viagens atravessando desertos, certamente para escoar sua produção para lugares longínquos. Seu elevado número de ovelhas indicava uma grande produção de leite e seus derivados, quem sabe queijos. Muita lã, muita confecção de tecidos, na época os tecidos vinham da lã. Seus muitos bois também indicavam venda de carne, de couro para outros locais. Estudiosos destacam o fato de que a palavra hebraica Adudai, ou Aduda, encontrada somente em Jó e em Gênesis 26:14, é uma referência direta à lavoura e ao cultivo da terra. E Jó era um grande produtor. Jó parece ter sido um empresário de grande sucesso em sua época. Mas aí vem o ataque do diabo. Aí vem as investidas de Satanás, que não tem prazer na prosperidade de nenhum de nós, que não nos quer ver bem em nenhum momento, porque ele perdeu a sua tranquilidade, ele perdeu a sua prosperidade, ele perdeu a sua posição. Nós sabemos que ele é o grande adversário de Deus. Ora, se a produção rural era a principal e mais rentável atividade de Jó, Satanás o atacou exatamente aí, roubando seus animais, matando o pessoal que vivia a seu serviço, desestabilizando financeiramente a Jó. Jó quebrou literalmente, sem animais de cargas, transporte agora prejudicado. Os primeiros a serem atingidos foram os bois que lavravam, as jumentas que transportavam sementes. Faltaria carne agora. Os funcionários desse setor da fazenda foram mortos. Diz a Bíblia, sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam, bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, e veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas passiam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Jó 1:13-15. Que notícia! Os sabeus eram descendentes de Seba, neto de Caim, bisneto de Noé. Território ali ao norte da Etiópia. Eram pessoas de elevada estatura, povo mais especializado e ousado em roubar gado na época de Jó. Os sabeus ainda não tinham atacado os rebanhos de Jó, porque Deus protegia seus rebanhos. Agora, porém, a proteção de Deus havia sido retirada como forma de teste da fidelidade de Jó. Lembra na lição anterior, Satanás pediu a Deus para ferir o que Jó tinha e Deus permitiu? Deus provaria a Satanás e ao mundo inteiro, até a nossa geração, que um crente fiel não se deixa abater por nada. Especialmente por questões financeiras. Um crente que é fiel a Deus, um crente que sabe por que serve a Deus e o valor que tem em servir a Deus, ele não se abate por nada. Jó nos dá esta lição maravilhosa. A plantação cessou, a futura colheita não aconteceria, a vida comercial está falida,
Quantos crentes estão participando de greve, de arruaça, quebra-quebra, invasão de terra, briga com o vizinho, coisa desse tipo. Por falta de fé e de temor a Deus. É a falta de fé e a falta de temor a Deus que leva-nos a esquecer das palavras de Jesus. Ele disse: o que quiser pleitear contigo, tira a túnica, larga ali também a capa. Mateus 5,44, Jesus disse: amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Mas os filmes de hoje estão a destilar violência, principalmente a falta de perdão. Sempre a história dos filmes se resume em alguém que matou alguém, da família de alguém, e agora vai matar essa pessoa e levar a forra. O que o mesmo fez com a sua família, vai fazer com a outra. Sempre vingança. As novelas hoje só falam de vingança. Jó vai nos dar uma lição diferente. O diabo atacou na esfera do campo. Pode parar a plantação, que seria a produção futura. Satanás ataca as ovelhas que produziam leite e lã. Faltaria roupas de frio para o inverno, principalmente o leite. O diabo atingiu em cheio toda a fonte de riqueza de Jó. Ele sabe como atingir. Era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio. Satanás envia fogo para queimar as ovelhas, destruir a lã. Os funcionários de Jó, os empregados, foram mortos. Estando esse noticiário, esse jornalista, esse mensageiro dando a notícia, disse que chegou ainda, ele ainda estava falando, chegou outro e disse: olha, caiu fogo do céu, queimou as ovelhas, os moços, consumiu, só eu escapei. Só escapava um para dar notícia. Jó 1,16. Satanás atacou os camelos, que eram usados no transporte pelo deserto, para longas distâncias. Mais funcionários foram mortos. Esse ainda estava falando, diz a Bíblia. Chegou outro mensageiro. Olha, os caldeus, 3 bandos, deram sobre os camelos, tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei. Jó 1,17. Amados, os atos de Deus para conosco, mesmo que muitas vezes não entendamos, são de profundo amor. Pois no futuro estaremos mais perto dele. Jesus disse aos discípulos: o que eu faço contigo agora não entendes, entenderás depois. Eu sei que é difícil, em uma hora como essa de Jó, de tantas perdas, você se lembrar de Deus e não questionar e dizer: Senhor deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. Isso não é para qualquer um. Isso não é para qualquer momento. Isso é preciso uma graça de Deus. O prejuízo foi imenso. Além da perca do rebanho, os empregados morreram, tudo virou cinza. A desolação tomou lugar das verdes pastagens. O horror caiu sobre o resto para ficar a coisa mais negra ainda. O mais incrível é que depois da devastação, da prova de Jó se findar, esperava-se o quê? Naturalmente, aquela terra não produzisse mais vegetação, nem sobrevivência mais para a família. Como é o caso de Sodoma, Gomorra. Eu estive no Mar Morto. Segundo os geólogos, dizem que foi ali que era Sodoma e Gomorra, e a explosão produziu uma profundidade, uma depressão na terra, onde se formou o Mar Morto. As águas que ali acumularam não têm vida até hoje. 400 metros de profundidade, de depressão. Pois bem, uma situação daquela, esperava-se que não se tinha mais solução. Mas ao invés disso, parece que Deus recuperou o solo para dar a Jó uma fortuna em dobro. Muitos animais vivendo, comendo ali. Tudo é fácil para Deus. Deus é o autor da vida, meu querido. Não esqueça disso. Deus é o autor e o doador da vida. Sabemos que não é somente por uma ação direta de Satanás que existem falências.
Você pode estar sofrendo alguma falência por causa de uma tragédia familiar, um mau gerenciamento. Quem sabe você tinha um gerente ruim, não lhe ajudou. Uma sociedade desproporcional nos negócios, como a que nós vivemos. Às vezes, pessoas ímpias, infiéis. Né? Período como esse que nós estamos vivendo, de pandemia, pode lhe levar à falência. Né? Pandemia, quebra no comércio, nos restaurantes, nos cinemas. Mas no caso de Jó, foi mesmo uma ação maligna. E em muitos casos hoje também o é. Mas eu queria lhe dizer uma coisa. Seja a falência causal, seja a falência provocada por Satanás, Deus tem sempre uma saída. Não perca a esperança, meu querido. Nem tudo está perdido. Eu entendo que essa palavra ela está sendo direcionada a um coração que precisava ouvi-la nessa hora. Nem tudo está perdido. Se você tem Deus, se você tem fé, ainda há uma esperança. Tragédia na vida de Jó alcançou também a sua área familiar. Jó perdeu 10 filhos em um só dia. E a mulher sofreu um surto emocional que levou a perder a fé. Jó amaldiçoa esse teu Deus e morre. Já ouvi alguém bater tanto na mulher de Jó. A Bíblia não diz o nome dela, mas eu chamo ela de Dona Jolita. Mas não é fácil o que Dona Jolita enfrentou. Perdeu 10 filhos em um só dia. Em um só dia ela viu 10 caixões dos filhos saindo de dentro de casa. E ela, pelo texto sagrado, nos originais, indica que ela entrou em surto. Ela teve uma crise emocional ao ponto de esbravejar e perder o controle emocional e dizer: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Não dá mais para continuar adorando esse Deus. Porém, Jó permaneceu confiando em Deus. Capítulo 1, versículo 21 de Jó é um dos textos mais fortes de toda a Bíblia. Jó disse: nu saí do ventre de minha mãe. Quem trouxe alguma coisa do ventre da mãe? Nascemos nu. Nascemos sem nada. E Jó, no meio do sofrimento, foi buscar esse recurso. Nu saí do ventre e nu partirei. Você já viu alguém morrer e no seu sepultamento levar alguma coisa? Dinheiro fica, terra fica, bois fica, fazenda fica, carros fica. Os familiares que amam ainda choram ali enquanto o corpo é sepultado. Depois de sepultar, passa-se o tempo, muitos até esquecem. Fica tudo. Jó disse: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu partirei. Jó reconhece que a vida ela é apenas uma oportunidade para se viver. Jó reconheceu que a vida é apenas uma oportunidade para você fazer o bem, para você amar, para você servir a Deus, para você adorar a Deus. Não são bens materiais que vão roubar a minha fé, a minha confiança em Deus. Nu saí do ventre e nu eu partirei. O Senhor deu. O que é que Jó, mais uma vez Jó nos ensina aqui? O que temos foi o Senhor quem deu. Esse carro que você tem, foi Deus quem deu. Essa família que você tem, foi Deus quem deu. Esses filhos, essa esposa, esse lar, essa casa, tudo foi Deus quem deu. O Senhor deu. O Senhor levou. Aí ele diz: louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jó adora a Deus. A Bíblia diz: em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Que bom
que você que me ouve essa oportunidade, aprenda comigo essa lição. Primeiro, o que temos não representa o quanto Deus é importante. Deus vale muito mais. Deus é muito mais caro para mim. Há um hino na harpa que diz: precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que precioso para mim é Jesus. Jó nos ensina essa lição. Eu nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu partirei, não vou levar nada. Aleluia. O Senhor deu, o que eu tenho foi o Senhor quem deu. O Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Jó está me ensinando que em todo tempo nós devemos louvar ao Senhor. Em qualquer situação devemos adorar ao Senhor. E quando assim fazemos, o Senhor que está no céu nos acompanhando, Ele vê tudo, Ele contempla tudo e Ele determina o momento da restituição. Se você crê, diga amém em nome de Jesus. A importância da crise é saber como passar por ela. Sabendo que terá que deixá-la e nunca usá-la como desculpa para não crescer. Não, você não pode usar a crise, né, como uma desculpa para... Não, foi por causa da crise. Não, crise vem para todos nós. Os chineses usam duas expressões para justificar a crise. Diz que a crise é um momento de provação, mas também é um momento de crescimento. É uma oportunidade de crescer. Nos sinais chineses, os mesmos sinais usados para oportunidade de crescimento é usado para descrever a palavra crise. Então, o que é que eles estão dizendo? Que crise não é o fim. Crise é uma oportunidade de crescimento. Então não use a crise como desculpa para não crescer. Deus permite a crise na vida do cristão para ensiná-lo lições, para levá-lo ao crescimento. Jó foi um homem que conheceu a crise no seu íntimo, pessoal, familiar. Sua crise envolveu todos os que com ele estavam, dos empregados aos bens. Os amigos mais chegados tiveram a oportunidade de conviver com sua crise. Participaram da crise como coadjuvantes. Hoje, quando olhamos para a vida de Jó, é fácil dizer que ele suportou tudo em silêncio. Conhecemos o fim da história, mas Jó era o homem do seu tempo. Ele não sabia qual seria o seu fim, apenas viveu sua vida, confiante de que de uma forma ou de outra, Deus iria trazer solução para aquela crise. Que homem terrível. Jó teve uma das maiores decepções financeiras. Jó dormiu milionário e acordou pobre. Olha, isso não é fácil. Jó acordou para viver mais um dia e teve, de repente, as piores notícias que um pai de família pode ter. Seus filhos morreram em um desastre. Seu gado morreu em outro. Seus pés não sabiam mais onde repousar. Os servos de Jó foram mortos. Para ser mais pesado ao seu coração, caiu fogo do céu, matou as ovelhas. Para onde ia este homem? O que ia fazer esse homem? Onde pousaria ele a sua cabeça? Garganta seca. Secou-lhes os olhos para não chorar. Imagina o silêncio de sua alma naqueles momentos de notícias. Sua mente não consegue pensar em nada, apenas em silêncio, tentando raciocinar no que será feito dele, da sua família. Mas em momentos assim de crise existencial, crise financeira, crise econômica, crise familiar, Jó não pecou, não murmurou, não atribuiu a Deus também a desgraça em sua caminhada. A perda familiar de Jó ainda tinha seu agravante, como avisar a esposa dos filhos. A dor não era somente sua,
tinha que suportar a dor da perda e ainda consolar a esposa, que entra em crise, entra em surto, perde a compreensão. Jó disse, mulher, como uma doida, assim falas tu. Não é que Jó estava chamando a esposa de doida ali. Ele estava dizendo, você está falando como alguém que entrou em surto, você não está normal. E em tudo isso Jó não pecou. Jó conheceu ali o descontrole, mas jamais a blasfêmia. Conheceu a Deus pelo que ele é e não pelo que ele dá. Uma coisa é você conhecer a Deus pelo que ele lhe dá. Outra coisa é reconhecer a Deus quando você perde tudo que tem. Jó não deixou seu Deus de forma alguma, não lhe imputou culpa alguma, apenas calou-se, o adorou na pobreza, na desgraça. É muito fácil adorar a Deus na fartura, adorar a Deus quando a bênção chega, adorar a Deus no culto de ação de graça pelo bom emprego que ganhou. Mas Jó adorou a Deus na desgraça. Jó adorou a Deus diante das perdas da vida, mesmo com tamanha perda dos bens, da saúde, sofrendo tantos danos terríveis, um câncer de pele, tumores no seu corpo, dor da alma, na cinza, raspando a pele com cacos, uma coceira insuportável, sem sono. Jó adora a Deus. Jó adorou a Deus. Jó disse, a minha carne se tem vestido de vermes e de torrões de pó. A minha pele endurece e torna a arrebentar-se. Jó 7. Seu hálito se tornou insuportável. Sua mulher disse, eu não tolero, está repugnante o teu hálito, Jó. Jó 19:17. Literalmente, um estado de pânico. Jó disse, olhai para mim, pasmai, ponha uma mão na boca. Quando me lembro do que eu passei, eu me perturbo, minha carne estremece de horror. O que Jó passou foi tão difícil que até lembrar, ele disse que ainda era drama para ele. O que Jó não perdeu foi a sua confiança em Deus. Como chefe da sua casa, cuidou da sua mulher, ficou desesperada, não perdeu a fé. Ele não tinha nenhuma noção do que poderia ainda lhe acontecer, mas tomou uma decisão no sofrimento. Eu vou reconhecer que Deus é o dono de tudo. Eu te conhecia só de ouvir falar, Deus. Agora os meus olhos te veem. Eu vou reconhecer a tua onipotência. Eu perdi tudo. Mas agora sei que tudo podes. E nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Nessa oportunidade, Deus está falando comigo. Deus está falando com você. Quem sabe essa provação, essa crise que você está enfrentando é uma oportunidade de conhecer melhor a Deus. Deus está permitindo que você passe por esse vale, mas depois Ele vai te levar ao monte. Quando você subir o monte, lembre-se dessa oportunidade que ouviu essa palavra. Senhor, agora sei que tudo podes e nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Agora tu não entendes, entenderás depois. Quando estamos vivendo um momento de perca, um momento de angústia, de tragédia, não entendemos. Nós somos humanos. E é difícil para o humano reconhecer uma situação como essa. Mas depois tu entenderás. Deus que cuida de cada um de nós, no tempo certo, Ele nos revela. Jó 42:10 diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó. E eu creio que Ele vai virar o teu cativeiro também. Jó enfrentou crise, tragédia em todos os aspectos da vida. Tragédia física, psicológica. Olha, não é fácil. Desastres, emergências, são eventos desencadeadores de estresse pela exposição a um perigo imediato, à integridade física e emocional das pessoas envolvidas. Isso requer uma ação imediata. Desastres, emergências, tragédias.
E isso desencadeia uma série de problemas. Não é só estresse, não. É muitos problemas. É pânico, é bipolaridade, é esquizofrenia, é tanta coisa. Jó enfrentou também crise psicológica, emocional. Mas eu me alegro porque Jó recebeu graça de Deus para controlar suas emoções. O desastre pode resultar em danos pessoais, materiais, ambientais e até humanos. Desastres, tragédias, isso não é fácil. Se você está com a sua saúde emocional, se você está com a sua saúde física, se você está com a sua saúde espiritual, meu irmão, dê glória a Deus. Não é fácil. Tragédias são terríveis. Mas olha, nas comunidades, como na igreja, na escola bíblica dominical, na família, onde há familiaridade com os eventos de alta frequência que nós enfrentamos, as pessoas apresentam uma tendência de resposta mais sistemáticas e, consequentemente, menos vulnerabilidade social. Sendo assim, o não saber o que fazer em situações de desastre, isso aprofunda a crise, porque o medo e o pânico bloqueiam a reflexão do ser humano. Daí eu vejo a importância de você estar na igreja, estar na escola dominical. A igreja é um apoio emocional, espiritual. A igreja é uma família. Vem à igreja, vem adorar a Deus. O salmista no Salmo 42, ele diz: como a corça brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti. Quando entrarei e estarei na tua presença, ó Deus? Davi sabia o apoio emocional, espiritual que ele alcançava quando estava na igreja, na casa de Deus. Se você está em tragédia, se você está vivendo dramas, venha para a casa de Deus, venha buscar apoio na igreja, venha para a escola bíblica. As tragédias da vida nos ensinam lições preciosas. Tragédia na vida de Jó, de forma psicológica, vieram como uma doença, mas Jó conseguiu superar, porque ele encontrou em Deus um apoio, encontrou em Deus uma graça, encontrou em Deus uma força. Eu tenho um texto aqui, no capítulo 14 de Jó, para terminar, que vai nos mostrar o que Jó encontrou em Deus. 14, versículo 7. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, disse Jó, ao cheio das águas brotará, e dará ramos como a planta. Sabe o que é que Jó está dizendo? Olha, eu perdi tudo. A tragédia me alcançou em todos os aspectos, físico, emocional, espiritual, na área econômica, comercial, na saúde, conjugal, familiar. A tragédia me alcançou de todos os lados. Mas eu creio que ainda há esperança. A esperança é uma expectativa confiante. Jó tinha essa expectativa confiante em Deus. Jó disse, olha, há esperança. Eu tenho esperança. Não há esperança para uma árvore que é cortada, ela não pode se renovar se ela estiver junto das águas. Eu estou junto da palavra de Deus. Eu estou junto de Deus, eu estou na casa de Deus, eu estou servindo a Deus. E assim como uma árvore cortada junto das águas, ainda há esperança para ela se renovar, para ela brotar, para ela produzir. Eu creio que Deus ainda vai fazer isso na minha vida. Jó está me dizendo aqui que se você permanecer na casa de Deus, se você permanecer na presença de Deus, não deixe a igreja, não deixe de cultuar o Senhor, não deixe de adorar o Senhor. Mesmo que as mais difíceis tragédias lhe alcancem, mas não deixe Jesus, não saia da presença de Deus. Fique ao cheiro das águas, fique próximo da palavra, venha ao culto, venha ouvir a palavra, venha ouvir os louvores, venha louvar a Deus, que na hora certa
Deus te renovará. Deus te abençoe, Deus te ajude, que essa mensagem encontre guarida no seu coração.